Fio, derrubar a biogênese. Pasteur foi lá com um frasco de pescoço de cisne, né? Usou uma substância química, uma sopa, vamos dizer assim, orgânica, um caldo nutritivo muito orgânico, aqueceu, não tampou o seu recipiente, não tampou o frasco, para não ser, como é que se fala? Ser confrontados com os abiogenistas dizendo, poxa, ao fechar o frasco, você impediu que a força vital pudesse entrar. Aí ele deixou aberto, e deixando aberto o ar, ao passar pela curvatura do pescoço de cisne, né? Chegou no caldo nutritivo, estéril. Aí ele disse, se eu quebrar esse pescoço de cisne, tá aí ó, na mão de Pasteur, né? O ar vai vir direto, cheio de micro-organismos, porque o ar apresenta micro-organismos, vai contaminar e micro-organismos surgirão. Rapaz, não deu outra. Micro-organismos começaram a se proliferar através do processo de reprodução, nesse caso aí uma reprodução extremamente rápida, tipicamente assexuada. Com isso, ele derruba a biogênese. Mas aí foi questionado, ô Fio, se o ser vivo vem de outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? Eu deixei essa provocação no primeiro vídeo sobre a origem da vida. Se você quiser voltar lá, volte lá, que tem duas questõezinhas que fizemos e eu deixei, melhor dizendo, essa provocação. Pois bem, derrubar a biogênese. E agora? É o seguinte, eu tenho uma quantidade gigantesca de seres vivos, como você está vendo aqui, né? Da formação da Terra, aí surgem características físicas específicas na Terra, formas primitivas da vida, e aí começa a complexidade celular, começa a aparecer algas, indivíduos se relacionando, começa o desenvolvimento de colônias, aí os indivíduos começam a ficar cada vez mais complexos, as características da Terra primitiva começam a mudar, começa a ter oxigênio pra caramba, desenvolvimento da fotossíntese, liberação de oxigênio, aí os anfíbios surgem, isso, claro, dando um salto gigantesco, eu já estou nos vertebrados, anfíbios, eu estou seguindo essa linha do tempo aqui. Depois insetos, né? Começam a aparecer na atmosfera primitiva, é interessante que os indivíduos saem da água e vai para a terra em busca de uma quantidade maior de alimento, porque a competição lá na água está grande para a poxa. Aí surgem répteis, mamíferos, pássaros, mamíferos gigantes, primatas, pastos com vegetais cada vez mais complexos, né? Mamutes e, por último, o ser humano, né? Se fôssemos fazer uma analogia da origem da vida, ou melhor, da origem do planeta até o surgimento do ser vivo, né? Uma analogia dizendo que tudo isso aconteceu em 24 horas, o tempo, né? O momento que surgiu o ser humano era exatamente aquele que faltava 30 segundos para completar 24 horas, ou seja, a nossa história, a história do Homo sapiens, 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 né, nesse planeta é muito recente, né? Então, até surgir a espécie humana, milhões e milhões e milhões de coisas surgiram, aconteceram, né? Mas estamos aqui para analisar as teorias que tentam explicar a origem da primeira forma de vida, ok? Por exemplo, após a derrubada da biogênese por Pasteur, a ciência se deparava com um novo e grande problema. Se a vida surge da vida pré-existente, como surgiu o primeiro ser vivo? Surgiram diversas hipóteses, formuladas por vários cientistas em todo o planeta, tentando responder essa pergunta, mas o mistério a respeito da origem do primeiro ser vivo continuava. Tá certo? Então vamos falar destas hipóteses. Primeira hipótese é a hipótese do criacionismo, né? Eu peguei aqui, pessoal, alguns versículos do capítulo do Gênesis, né?
o criacionismo ou fixismo nos Estados Unidos, sempre estudado como design inteligente, né? A existência de um arquiteto que proporcionou o surgimento de toda forma de vida. E tem aqui essa imagem que é presente lá no afresco da Capela Sistina, né? O encontro entre o homem e Deus, né? Nesse momento aqui, como é que se fala? É lembrado o momento em que Deus deu origem ao ser humano, né? Deu origem a Adão. Aí eu peguei alguns versículos do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E Deus disse: a terra produz a vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem sobre terra fruto com a própria semente, cada qual segundo sua espécie. E assim aconteceu. Deus disse: encham-se águas de multidões de seres vivos e pássaros voem sobre a terra no firmamento do céu. Eu sei que isto é extremamente uma questão de fé, mas eu não posso deixar de falar o seguinte, que embora a ciência seja extremamente importante, uma coisa que não podemos perder é a nossa fé, né? Por quê? Porque no momento em que a gente acredita em algo superior, a nossa vida ela vai mais tranquila. Independente do seu Deus, independente daquilo que você acredita que é superior, ok? Alá, Jesus Cristo, um duende, seja o que for, o importante é você ter algo superior em que você acredita. Agora, eu desejo que esse algo superior seja algo bom, algo que faça você ser bom para os outros e, com certeza, assim sendo, será para você. Desculpa aí esse momentinho, mas esse momento dessa aula, eu sempre falo isso. Não vou aqui, como é que se fala? Aprofundar, porque o criacionismo, essa hipótese sobre a origem da vida a partir de uma obra divina, é uma questão de fé. Tá bom? Uns têm, outros não. Mas eu respeito. Amém, viu? Então vamos lá. Próxima hipótese é a hipótese da panspermia ou hipótese cosmozoária. Um dos grandes defensores dessa hipótese foi Arrhenius, Svante Arrhenius. Aí, ó, esse químico maravilhoso aí, né? Ele, né, postulou que a vida na Terra surgiu a partir de meteoros vindos do espaço, vindo de um outro planeta, de um outro sistema solar. Aí eu pus aí, ó, veja bem, a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de substâncias precursoras da vida, proveniente de um outro planeta, do espaço, né? Essa hipótese surgiu no século XIX e no início do século XX, tendo como um de seus principais defensores o químico sueco Svante Arrhenius. Agora, ó, uma coisa importante, turma. Uma vez perguntaram a Stanley Miller se ele acreditava na possibilidade da vida ter surgido em outro planeta. A vida na Terra, a vida da Terra ter surgido de outro planeta. Ele foi brilhante. Ele disse o seguinte, que a vida na Terra surgiu na Terra por conta das características abióticas, físicas, químicas da Terra. Não era possível, não seria possível uma vida ter surgido de outro planeta e vir para cá. Tá certo? E outro detalhe importante, no momento em que a gente diz que a vida veio de um outro planeta, já surge uma nova indagação. Como surgiu lá? Como surgiu no outro planeta? Então, vamos colocar o nosso pé no chão e crer, acreditar, ter a fé que a vida na Terra surgiu na Terra. Agora, me permita uma observação, uma simples observação e rápida, que é o seguinte, existe uma tal de panspermia química. Essa é importante e esta é extremamente estudada. Alguns elementos químicos que hoje fazem parte de blocos constitutivos da vida podem ter sido originados do espaço. E isso é possível. Então, não houve uma panspermia vital.
Não é possível que a vida surgiu na Terra oriunda de um outro planeta, de um outro espaço, de uma outra galáxia. Mas é possível que elementos químicos que foram fenomenais e fundamentais para a construção de blocos constitutivos da nossa vida, estes sim podem ter sido originados do espaço. Tá certo? Beleza? Então, a panspermia, a hipótese da panspermia cosmozoária, defende a tese de que a vida veio de um outro planeta. Mas hoje existe um estudo que defende a tese da panspermia química. Falou, fio? Beleza? Vamos lá. Próxima hipótese. Esta é extremamente importante. É essa que cai, viu? Evolução química. O que diz a evolução química? A evolução química defende a tese de que a primeira forma de vida foi originada de uma grande evolução molecular. Tudo surgiu a partir da grande explosão do Big Bang. Com a grande explosão, houve a formação de uma poeira cósmica que, com características bem específicas, houve, por conta da gravidade, a atração de partículas que começaram a se aglutinar, formando os diversos sistemas solares, os diversos sistemas constituídos de planetas. E cada qual com a sua característica bem específica. Beleza? Esta evolução química defende que a vida surgiu, ou melhor, que o planeta surgiu aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. E que 1 bilhão, vamos dizer assim, e meio, 1 bilhão aproximadamente, após o surgimento do planeta Terra, surgiu o primeiro ser vivo. E esse primeiro ser vivo foi originado da evolução molecular. Inicialmente, como eu disse para vocês, de gases simples, gerando moléculas orgânicas simples, que aglutinaram em um meio aquoso, dando origem a moléculas orgânicas complexas, que se juntaram, deram origem à membrana plasmática e, consequentemente, uma organização celular, dando aí o start para a origem da vida. Mas um dos maiores defensores da evolução química surgiu, essa defesa da evolução química surgiu na década de 1920, no século 20 já, por dois cientistas, um russo chamado de Oparin, e o inglês John Haldane. Eles defenderam a tese de que a vida foi originada de uma grande evolução molecular. Eu pus aqui na esquerda, aqui gases simples, dando origem a moléculas orgânicas simples, foi o que eu disse, e depois interagiram, caíram na água, deram origem a moléculas orgânicas complexas, se aglutinaram e deram origem a coacervados. Coacervado não é ser vivo. O que é um coacervado? É um aglomerado de molécula orgânica envolvido pela água, beleza? Mas eu acho interessante isso daqui, que água, compostos químicos, eles começaram a reagir, dando origem a formaldeídos, a ácidos orgânicos, que começaram a tornar-se cada vez mais complexos, interagindo constantemente, dando origem a moléculas orgânicas também complexas. Beleza? Observe esse slidezinho aqui, essa imagem, melhor dizendo, nesse slide. Aí, de maneira bem simples, eu tenho aqui hidrogênio, metano, vapor d'água, amônia, que através de descargas elétricas deram origem a moléculas orgânicas simples. Essas moléculas orgânicas simples foram inicialmente depositadas, acomodadas na superfície da Terra, que não tinha água inicialmente, porque ela era muito quente por conta da instabilidade da Terra, então tinha muitos movimentos de placas tectônicas, então ela era muito quente. Perceba isso que eu estou dizendo. Então a água, ela acendia, condensava e quando voltava em forma de chuva, como a água estava quente, ela evaporava. Então com o passar do tempo, com o passar dos anos, a superfície da Terra começou a resfriar e a água então não mais evaporou, ela foi se acumulando e aí
gerou o oceano primitivo. Com as constantes e intensas enxurradas, né, essa água começou a lavar toda a matéria orgânica que estava sobre a superfície, sobre a litosfera, e essas moléculas orgânicas entraram em contato com a água. E ao invés de elas se espalharem, elas se aglutinaram, dando origem a coacervados. Esses coacervados possibilitou uma condição de uma intensa interação entre as moléculas orgânicas simples, gerando moléculas orgânicas complexas. E essas moléculas orgânicas complexas interagiram, por exemplo, lipídios, proteínas, dando origem a moléculas mais complexas e, consequentemente, a uma estrutura celular. Observe que na atmosfera primitiva havia muitas descargas elétricas que contribuiu de maneira significativa para as reações constantes, dando origem a moléculas orgânicas simples. E essa atmosfera ela não era oxidante, ela era redutora. Existem controvérsias, mas essa atmosfera era redutora, tá bom? Não era oxidante. Então não havia o gás oxigênio. E muitos dizem o seguinte, olha que frase que eu vou falar aqui agora. Muitos dizem o seguinte, a inexistência do oxigênio foi muito importante para viabilizar uma história evolutiva da vida que culminou com a diversidade que temos hoje. Alguns defendem que, se houvesse já o oxigênio, o gás oxigênio, não que não existiria vida, mas a vida teria tido um caminho diferente. Porque o gás oxigênio é um gás muito oxidante, né? É um gás extremamente reativo e que poderia proporcionar o desenvolvimento de moléculas cada vez mais diferentes, distintas, tá certo? Ou não, né? Porque isso tudo é um mistério. Por isso que nós estudamos. E é um assunto muito legal e explorado demais. Amém, turma? Então vou passar o slide, beleza? Vamos lá. Ó, eu gosto pra caramba, para quem me conhece, né, fazer algumas questõezinhas a respeito de origem da vida. Bora lá? Bora lá. Ó, a atmosfera, verdadeiro e falso, né, melhor dizendo. Em relação à evolução molecular, julga as afirmações que seguem. Vamos lá, você já deu uma pausazinha aí, já respondeu, beleza? Vamos lá. Primeiro, a atmosfera primitiva era rica em elementos como carbono, oxigênio e nitrogênio. A atmosfera primitiva era rica em elementos como carbono, oxigênio e nitrogênio. Eu tenho certeza que algumas pessoas aí do outro lado devem ter dito, poxa, Sérgio sempre coloca essa afirmação. Pois é, essa afirmação sempre cai em prova, tá bom? E muita gente que toda hora fala que eu sempre coloco, erra. E aí, fio, é verdadeiro ou falso? Isto é verdadeiro. Como? Tinha oxigênio? Não tinha um gás, fio, mas o elemento tinha. Tá certo? Então é verdadeiro. As descargas elétricas reduziram as reações que viabilizaram a origem das moléculas orgânicas. Verdadeiro ou falso? Reduziram? Não. Potencializaram, aumentaram. Falso. A atmosfera primitiva era considerada altamente oxidante, altamente redutora. Falso. Uma grande evolução molecular precedeu, aconteceu antes da origem do primeiro ser vivo. Verdadeiro. Os coacervados apresentavam organização celular. Não era ser vivo, não tinha célula. Falso. A água foi prescindível. O que é prescindível, filho? Dispensável para a origem da vida. A água é imprescindível para a origem, foi imprescindível para a origem, é imprescindível para a manutenção. Então é falso. Valeu? Beleza? Então, isto aí é muito importante. Dê um print, copie e joguem duro. Importantíssimas. Vou continuar. Ó, então, esta foi a última hipótese da evolução química. Mas aí surgiu outras indagações. Se o primeiro ser vivo foi originado de uma grande evolução molecular, como ele era? Né? Haldane e Oparin
defendia que o primeiro ser vivo era heterótrofo, tá certo? Então, a hipótese heterotrófica defende a tese de que o primeiro ser vivo retirava o alimento do meio. E nós vamos, a partir da análise da hipótese heterotrófica, descrever a evolução bioenergética, tá certo? Em um futuro vídeo. Beleza, turma? Então, a hipótese heterotrófica defende a tese, dentro da evolução química, de que o primeiro ser vivo, ele retirava o alimento do meio. E aí tu me pergunta, esse alimento era retirado do meio e aproveitado de maneira total ou parcial? Parcial, fazendo fermentação. Já a hipótese autotrófica, aqueles que defendem que já havia gás carbônico, né? Porque foi feito uma análise pela NASA, descobriu alguns fósseis com uma composição que só poderia ter aquilo se houvesse gás carbônico. Então, a hipótese autotrófica ganhou adeptos e é forte hoje, mas não é tão cobrada, tão explorada como a hipótese heterotrófica. Mas fique ligado, a hipótese heterotrófica defende a tese de que o primeiro ser vivo era autótrofo, mas não fazendo fotossíntese, que é um processo muito complexo, mas fazendo quimiossíntese. Tanto é que essa hipótese é também chamada de hipótese quimiolitoautótrofa. Quimiolitoautótrofa, ou seja, é a hipótese que defende a tese de que o primeiro ser vivo surgiu em locas quentes da litosfera, buracos com uma grande quantidade de água quente, né, na litosfera, realizando quimiossíntese. Valeu, fio? Outra coisa, para ter surgido a vida, foi necessária uma condição básica para o desenvolvimento metabólico. Então, os primeiros seres já realizavam tanto a atividade anabólica quanto a atividade o quê? Catabólica. Outro detalhe, o primeiro ser vivo era dotado de um material genético simples, como o RNA. E esse RNA viabilizava a síntese de proteínas. Beleza? Então já havia a condição de anabolismo e também de catabolismo, de síntese e de quebra. Perfeito? Vamos lá. Vamos exercitar de maneira mais... Vamos fazer questões que já caíram no vestibulares. Vamos nessa. Primeira questão. Relacione corretamente as teorias sobre a origem da vida com as respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. 1. A biogênese. 2. Biogênese. 3. Panspermia. 4. Evolução molecular. Beleza? Primeira. Afirma que a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de substâncias precursoras da vida, proveniente de outros locais do cosmos. Opa! De outro lugar do universo. Então, quem é, velho? É o número 3, é panspermia. Poxa, já tem um gabarito. Poxa, eu devia ter mudado. Mas vamos lá. Surgiu a partir de evidências irrefutáveis de testes rigorosos realizados por Red, Spallanzani e Pasteur, a importância de saber que eles são biogenistas. Número 2, só para adiantar, para não ficar longo o vídeo. Terceira, considera que a vida surgiu por mecanismos diversos, como, por exemplo, a partir de lama, de lagos e rios, além do processo de reprodução. Então, isso aqui, é a biogênese. Lama, pedras, né? 3, 2, 1, letra B já. A vida é resultado de um processo de evolução química, em que compostos inorgânicos se combinam, originando moléculas orgânicas simples, que combinam, produzindo moléculas complexas, até o surgimento do primeiro ser vivo, a evolução molecular. Gostei dessa frase aqui, né? E é importante você saber essa frase, porque isso é conceitual. Então, gabarito, letra B de bola. Beleza? Próxima questão. A coluna da esquerda a seguir apresenta o nome de teorias sobre a evolução da vida na Terra. O da direita, afirmações relacionadas a 3 dessas teorias. Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. Vamos lá. Os primeiros seres vivos utilizaram compostos inorgânicos da crosta terrestre para produzir suas substâncias alimentares. Os primeiros seres vivos
compostos inorgânicos para produzir substâncias alimentares. Para produzir, hipótese, então, o quê? Hipótese autotrófica. Então, aqui é número 5. Então, pode ser letra D ou letra E. A vida na Terra surgiu a partir de matéria proveniente do espaço cósmico. Opa, isso aqui é o quê? Panspermia, já é letra E, né? Um ser vivo só se origina de outro ser vivo. Hipótese, ou melhor, teoria da biogênese 532, letra E. Tá bom? São questões fáceis, mas é importante você ficar sempre atento. Tá bom? Bora lá. Terceira questão. Considere as frases a seguir. Afinal, letra A. Afinal, o que é o homem dentro da natureza? O que é o homem dentro da natureza? Bora lá. É-lhe impossível ver o nada de onde saiu o infinito que o envolve? O autor dessas maravilhas conhece-as a ninguém mais. Misericórdia. Blaise e Pascal. Vamos lá. Beleza. Ah, é de Pascal. Não, é de Blaise e Pascal. Ok? Vamos nessa. B. A antiga aliança rompeu-se. O homem sabe, finalmente, que está só na imensidade indiferente do universo, donde emergiu por acaso, nem o seu destino, nem o seu dever estão escritos em parte alguma. Jacques Monod, sei lá essa pronúncia. A vida foi aqui lançada com micro-organismos que teriam vindo em alguma forma de nave espacial enviada por uma civilização superior. Francis Crick, aquele fio da estrutura do DNA, exatamente ele mesmo. Assinale a alternativa, né? Que indica corretamente as frases que expressam, respectivamente, a posição em defesa do criacionismo. Então vamos lá. Primeiro, quem é que defende o criacionismo? Afinal, o que é o homem dentro da natureza? É-lhe impossível ver do nada de onde saiu o infinito que o envolve. O autor dessas maravilhas conhece-as e ninguém mais. O autor dessas maravilhas. O autor, né? É bem divino isso aí. Mas vamos pular, beleza? Então, o criacionismo seria a letra A, né? Eu queria pular, mas deixa eu botar logo por causa do tempo. Falou, Fio? Senão vai ficar muito longo o vídeo. A antiga aliança rompeu-se. O homem rompeu-se. O homem sabe, finalmente, né? Que está só na imensidade indiferente do universo, donde emergiu por acaso, nem o seu destino, nem o seu dever estão escritos em parte alguma. Rapaz, o que é isso aqui, velho? Isso aqui, emergiu ao acaso. Então, o acaso é evolução. Então, é evolucionismo. Então, evolucionismo é letra B. Então, só sobrou o quê? Francis Crick, da panspermia, muito fácil, vindo por uma nave espacial. C, panspermia. Então, A, C, B, gabarito, letra B de bola. Quarta questão. Evidências astronômicas e geofísicas indicam que a Terra formou-se há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O princípio não era adequada para a vida, né? Devido ao calor e à exposição à radiação. Os astrônomos estimam que a Terra tenha se tornado habitável há cerca de 3,8 bilhões de anos. A vida parece ter surgido mais ou menos nessa época, mas não sabemos como era essa vida primitiva. Ernest Mayr. O que é evolução? Considerando essas informações e a peculiaridade da Terra como local onde a vida teve origem, indica que a atmosfera primitiva, rica em elementos como carbono, como hidrogênio, oxigênio e carbono, viabilizou a origem de moléculas orgânicas simples, é o gabarito letra A. Essa questão foi da UFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, quando adotava as provas da Consultec. Tá certo? Aí, isso cai, fio. Isso cai. Beleza? Quinta questão, para a gente não perder tempo e não ficar longo o vídeo. Bota aqui, Sabe-se que a hipótese heterotrófica é a mais aceita para explicar a origem da vida. Essa hipótese foi proposta
com base na suposição de que tenha se formado uma sopa orgânica na Terra primitiva. Dentre as condições abaixo, podemos afirmar corretamente que uma das condições presentes na atmosfera primitiva, sem a qual não haveria abundância de nutrientes nos oceanos, primitivo era a presença de CO2 na atmosfera similar dos planetas... Não. Letra B. A presença de uma atmosfera redutora, onde metano, amônia e vapor d'água estariam entre os principais componentes, é o gabarito. Letra B de bola. O ambiente estável? Não, era muito instável. A atmosfera era extremamente instável. A presença abundante de oxigênio? Também não tinha O2. Ok?